Olá pessoal, iniciaremos a nossa semana 2, certo? Espero que a semana de aprendizado 1 tenha sido proveitosa para vocês e a gente vai continuar abordando o tema do final da semana 1. No final da semana 1 foi visualizado um vídeo onde falou do histórico do sistema Toyota de produção e hoje a gente vai comentar um pouquinho sobre a base do sistema Toyota de produção. Então, um conceito bem básico para que a gente entenda um pouquinho melhor como esse sistema pode ser aplicado. O sistema Toyota de produção ele se baseia na eliminação das atividades que geram custo e não agregam valor ao produto, processo ou a um sistema. Ou seja, o sistema Toyota de produção tem como base na sua essência a busca pela eliminação de toda e qualquer perda. Então, tudo que é considerado uma perda dentro da empresa, a tendência é eliminar. O real objetivo é aumentar o lucro. A empresa tem esse objetivo, aumento de lucro. Então, uma das formas de se aumentar esse lucro é atacando justamente as perdas que existem dentro da empresa. E normalmente existem muitas perdas. Eliminando as perdas, a gente também consegue melhorar a qualidade, consegue reduzir o custo de produção e consegue melhorar o lead time, que é o tempo que um produto leva para chegar até o consumidor. Então a gente consegue fabricar o produto num tempo menor para que esse produto chegue mais rápido até o consumidor. Isso vai deixar o cliente muito satisfeito. Então a base do sistema Toyota de produção ela é basicamente formada pelo trabalho padronizado. Muitas vezes a gente trabalha de forma errada dentro da organização e o trabalho padronizado busca a padronização e a perfeição do trabalho. O Heijunka e o Kaizen. O trabalho padronizado ele é um conceito bem simples. Ele vai estabelecer procedimentos precisos a serem seguidos à risca e repetidos de forma que se tornem automáticos, incluindo métodos, tempos. Dessa forma não é necessário pensar para repetir esse trabalho com eficiência. Qualquer pessoa deve ter a capacidade de fazer a tarefa do mesmo jeito e ter o mesmo resultado. Então, o trabalho padronizado ele acaba tornando o processo de produção um trabalho fácil de se fazer. Os seus benefícios, o benefício do trabalho padronizado, ele vai incluir a documentação do processo. Então vai ser gerado documentação. Muitas vezes a gente trabalha numa linha de produção, numa montagem de um equipamento e não existe documentação. E a documentação para processo é super importante. Essa documentação ela vai servir para os vários turnos de trabalho. Então vai ocasionar a redução na variabilidade. No treinamento, vai atacar justamente o treinamento das pessoas vai se tornar mais fácil, principalmente para os novos operadores, porque eu tenho todo o processo documentado, então fica mais fácil a gente conseguir verificar essa documentação e entender melhor como o processo é feito. Outro benefício do trabalho padronizado é a redução de acidentes. Então, normalmente, quando a gente padroniza algum trabalho, já se pensa no risco que aquele trabalho pode ocasionar para o trabalhador, para o colaborador. Então, já é eliminado aí os riscos de acidente. E vai ser uma base comum para atividades de melhoria. Então, o trabalho padronizado, como foi comentado, é uma das bases aí para o sistema Toyota de produção. A segunda base que foi comentada anteriormente foi o Heijunka, que é o nivelamento da produção, que é uma técnica que é utilizada para estabelecer uma programação de produção nivelada através de sequenciamento de pedidos de um padrão repetitivo e do nivelamento das variações diárias de todos os pedidos para que seja correspondido à demanda no longo prazo. Então, bem básico,
aplicar o Heijunka, o nivelamento de produção, é basicamente nivelar a quantidade e os tipos de produto, tá? Então, numa linha de produção, como em qualquer processo, existem flutuações, né, onde é gerado desperdício. Então, toda flutuação que eu tenho numa linha de produção acaba gerando um desperdício e uma perda que prejudica o desempenho do processo, né? Normalmente isso acontece por quê? Porque os equipamentos, os trabalhadores, né, o inventário e todos os outros elementos que são necessários para a produção, eles devem estar sempre preparados para o pico de produção, ou seja, para o momento onde é mais exigido das máquinas e equipamentos, né? No nivelamento de produção, os lotes são feitos tão pequenos quanto possível, em contraste com a produção em massa tradicional, né, onde o maior é considerado o melhor. No sistema Toyota, né, uma linha de montagem nunca monta o mesmo modelo de automóvel, por exemplo, em um lote. A produção ela é nivelada para fazer um modelo primeiro e depois outro modelo em seguida, e mais outro, e assim por diante. Então ela, com base em estudos da própria unidade fabril, ela define um mix de produção diária. Por exemplo, ao invés de produzir 10 carros do mesmo modelo por dia, ela produz 5 carros do modelo A, 3 carros do modelo B, 2 carros do modelo C, e torna a produção dessa unidade fabril muito mais flexível dentro de um cenário altamente variável. Então ela consegue variar, dependendo do pedido do cliente, a produção dela de uma forma mais rápida do que uma empresa tradicional. Quando o processo de montagem final reúne carros em pequenos lotes, né, então os processos anteriores, como a operação de pintura, ou soldagem, ou de repente a usinagem, né, eles têm que seguir a mesma linha de raciocínio, eles vão ter que ter a mesma abordagem, tá? Outro ponto que o sistema Toyota usa na parte de nivelamento de produção é o sistema de troca rápida de ferramentas. Tá? Então, esse nivelamento de produção, essa otimização, ele exige que as ferramentas, os moldes, por exemplo, eles sejam trocados de maneira mais rápida possível. Então, o sistema Toyota também definiu uma ferramenta, que é chamada de sistema de troca rápida, onde visa reduzir o máximo possível o setup de uma máquina, né? E esse sistema de troca rápida de ferramentas é um tema que a gente vai abordar com mais profundidade ao longo das semanas de estudo. A outra base, né, a terceira base que é utilizada no sistema de produção é o Kaizen. Então talvez alguns já ouviram falar no Kaizen dentro da empresa, mas ele significa mudança, tá? E mudança para melhor, né? Não adianta fazer algo dentro da empresa para mudar, só que essa mudança causar um desperdício, por exemplo, né? Então a mudança tem que ser para melhor. Ela representa a necessidade de uma mudança gradual, né, lenta e contínua para que a empresa alcance seus objetivos. Então, normalmente o Kaizen ele não é utilizado para que a mudança seja feita de forma instantânea, né? Ela vai ser feita ao longo do tempo. E a filosofia Kaizen ela vai buscar o aperfeiçoamento por meio de medidas pequenas, que não abalem a estrutura base da empresa e que não exijam um grande investimento. Então esse é o principal conceito, né? São pequenas mudanças, pequenas medidas que vão ser tomadas ao longo do tempo e que não geram muito custo para a empresa, porém elas vão fazer com que haja uma mudança para melhor. Quando que se deve ser adotado o Kaizen? Normalmente em épocas que a empresa está funcionando bem e gera lucro suficiente, como uma forma de melhorar algo que já está funcionando bem. Então, quando eu tenho um processo que é errôneo dentro da empresa, é fácil levantar uma solução, né? Mas quando está tudo certo, tudo ocorrendo bem, normalmente é mais difícil encontrar uma oportunidade de melhoria. Mas é nessa hora que o Kaizen é melhor utilizado. Então, quando a empresa está gerando lucro, quando está tudo certo, é a hora que eu acabo aplicando o Kaizen como uma ferramenta para gerar
uma mudança, uma melhoria no meu processo, né? E como essas mudanças elas são lentas e pequenas, o resultado também vai ser um pouco lento, né? Mas é a filosofia dessa ferramenta. Então ela vai gerar uma mudança a médio e a longo prazo. Ainda sobre o sistema Toyota de produção, ele é um conceito que abrange mais pilares, né? A gente comentou aqui sobre as bases só, mas tem mais alguns pilares que eles norteiam a utilização do sistema Toyota de produção, né? E esses pilares a gente vai deixar um material aí para que vocês possam ler e estudar um pouquinho melhor ele. Qualquer dúvida, entre em contato comigo, que eu fico à disposição de todos. Boa semana de aula a todos.